Vamos dar sequência aqui então às aulas de esquemas elétricos. Na aula de hoje eu quero falar a respeito dos PWMs primários. Nós vamos abordar aqui qual é o funcionamento por alto, tá, pessoal, de cada um dos PWMs que nós vamos encontrar. Cada um fica meio complicado, né? Mas aqui eu vou passar aqui uns 4, pelo menos, tipos diferentes de PWMs primários para a gente poder estudar e ver quais são ali as tensões necessárias para que possa nascer essas tensões primárias, tá bom? Bom, vamos lá então, eu vou colocar aqui para vocês na tela, tá? Confesso para vocês que para você saber exatamente como funciona um PWM, você deveria pegar o datasheet dele, para você estudar ele. Mas eu particularmente, eu confesso que eu não faço isso. Confesso para vocês que a grande maioria deles funciona mais ou menos igual, com algumas mudanças, tá? Então, assim, você não tem necessidade de ir lá e pesquisar, a não ser que tá tendo algum problema, você tem alguma dúvida com relação a ele, aí sim você vai lá e pega o datasheet dele, tá? Mas no geral mesmo não tem essa necessidade. Basicamente, para que um PWM funcione primário, estou falando do PWM primário primeiro, tá, pessoal? Como que funciona? Nós temos aqui a tensão de mais VIN, que nós sabemos que mais VIN ou é a tensão que está vindo da fonte, ou é a tensão que está vindo da bateria. Então, vou colocar aqui como se fosse 19 volts, como se eu tivesse uma fonte conectada aqui, tá? E vocês vão ver, pessoal, que sempre vai estar passando a tensão de alimentação, vai estar passando por um resistor, vai ter um capacitor, tá? Que é o capacitor de desacoplamento, tá? E aí ele vai vir aqui. Se esse capacitor não estiver presente, pode dar falha aqui nessa alimentação, tá? Pode ser que não funcione direito. Então é sempre bom você conferir para ver se o capacitor está na linha, está tudo certinho, beleza? Então tá, ele vai alimentar aqui, tá? E aí ele vai receber também uma tensão de enable, né? Porque todos eles têm que receber uma tensão de habilitação, ok? Então aqui ele vai receber essa tensão aqui também, de mais VIN, passando aqui por dois resistores aqui, fazendo um divisor de tensão e chegando uma tensão qualquer aqui, para que ele possa funcionar, né? Não precisa de calcular, você sabe que tem que ter alguma tensão aqui para poder estar habilitando ele. Legal, habilitou, está funcionando, tá? Isso aqui é na grande maioria das vezes, tá? Eu já peguei casos onde só de alimentar ele estava ótimo, tá? Ele não recebia nem tensão de habilitação. Estou até vendo aqui no esquema elétrico que esses aqui, ó, mostra aqui, ó, um asterisco, como se nem sequer existissem aqui, ou seja, como se essa tensão de 19 sequer estivesse chegando aqui, tá? Aí que eu falo para vocês, tá na dúvida? Pega o datasheet e descubra, esse cara precisa receber ou não uma alimentação para que esse cara aqui funcione, tá? Na grande maioria das vezes precisa receber, mas nesse caso aqui que está desse jeito, tá? Pode ser que ele trabalhe de forma diferente. De toda forma, ao alimentar ele já vai nascer duas tensões. Eu estou falando no caso desse aqui. Tem alguns que não são bem assim, tá? Tem alguns que não tem esses VREG. Às vezes vocês vão ver como VREG, às vezes vocês vão ver como LDO. A gente vai estudar outros aqui, vamos ver como é que vai estar escrito, tá? Mas aqui só de entrar a tensão, energizar ele, já nasce mais 3 VPCU e já nasce também a tensão de mais 5 VPCU. Beleza? Legal? Bom, nascendo essas duas tensões, essas tensões aqui que são as tensões primárias, tá? Então, já nasceu essas duas, são duas tensões LDO, ou seja, regulador de tensão do próprio RT8223PZ. É ele que já cria essas duas tensões aqui. Então, só de plugar, não depende de mais nada, só depende dele, tá? Para poder nascer essas tensões aqui. Legal. Bom, e como é que faz para nascer as tensões que nós estamos vendo aqui nas PLs? Ó? PL 19 nasceria a tensão de mais 3 VS5, né? E a PL, qual que é a PL aqui? PL 21 vai nascer a tensão de mais 5 VS5. Tá vendo que tem o S5 aqui, pessoal? Significa estado 5, estado 5 é só de conectar. Tá? Mas não confie cegamente no que está escrito aqui, tá? Porque às vezes está aqui como always, que era para ser uma tensão só de conectar,
e na verdade não funciona assim. Depois eu posso até abordar isso aí, se de repente algum desses aqui tiver assim, a gente vai saber. Bom, esse cara aqui, então, ele só de conectar, ele já vai nascer essas duas tensões, tá? E também já vai nascer as tensões aqui das PLs, tá? Eu sei que vai nascer as tensões da PL, porque aqui, ó, ele tem até... Ah, peraí, tem uma outra coisa antes que eu esqueça aqui. Tem uma tensão aqui de Power Good, tá vendo? Essa tensão aqui, ela também precisa estar presente para que nasça essas tensões aqui das PLs, tá? Sem ela não nascem as tensões da PL. Vamos ver quem é que está habilitando a tensão de Power Good aqui, vamos ver. Eu não olhei antes, tá, pessoal? Aqui eu estou só estudando, tá? A tensão de Power Good dele está sendo mais 3VS5. Então, basicamente, sim, precisa nascer, então, a tensão daqui primeiro, para só depois, provavelmente, esse Power Good deve ser a tensão que vai deixar nascer a PL21, a dos 5 volts, tá? Mais uma vez, teríamos que olhar isso no datasheet. Mas essa tensão de Power Good tem que estar sempre presente, beleza? Legal. Bom, aqui, ó, nesse aqui é um caso específico. Ele tem um entrip 1 e entrip 2. Basicamente, essas entrips, elas trabalham da seguinte forma. Elas já internamente, nelas, elas têm uma tensão, tá? Na grande maioria das vezes, essas tensões, elas vêm aqui dos 5 volts, tá? E internamente aqui dentro do chip dele aqui, dentro da controladora, ele já manda aqui para as entrips, então ele trabalha com nível lógico alto. Quando essas tensões chegarem aqui neles, tá? Aí ele já habilita as duas tensões aqui, ó. São duas tensões de habilitação, tá? Já habilita aqui. Lembrando que Power Good também é necessário, tá, pessoal? Mas são duas tensões de habilitação para poder fazer aparecer essas tensões aqui. Quando é que não aparece as tensões ali? Quando não aparece é quando essas tensões estão ligadas ao GND, tá? Aqui no caso você vai falar assim, mas elas estão ligadas ao GND, Rodrigo. Eu estou vendo aqui, ó, elas não estão, pessoal. Elas estão passando por um resistor para depois ser ligadas ao GND. Então aqui em cima é como se elas estivessem flutuando, tá? Ou seja, se você colocar elas flutuando, significa que a tensão de 5 volts que está sendo feita através do LDO está entrando nas entrips, isso tudo internamente aqui, tá? Então nós temos 5 volts parado aqui, talvez não vai ser 5, vai ser um pouco menos, tá? Mas nós temos aqui as tensões chegando aqui, ó, tá? E elas não passam para cá, então nós temos aqui as tensões. Aqui eles colocaram esse resistor aqui, mas em alguns casos eles sequer colocam alguma coisa, você pode colocar aqui como um X, tá? Mostrando que não tem nada, não está ligado a nada essas entrips. E sendo assim, nesse caso, nós só de conectar a fonte, nós já vamos ter as tensões presentes aqui nas PLs. Agora, tem algumas placas que elas formam, que elas têm aí um circuitozinho por fora, eu posso até abordar isso em outra aula, tá? Aonde eles deixam que as entrips ficam recebendo o GND, né? Ou seja, coloca propositalmente aqui para receber um GND, tá? Para poder desabilitar aqui, ó, para poder desabilitar essas tensões. Então essas tensões aqui, por mais que elas podem levar o nome de primária, tá? Através das entrips, elas podem não aparecer aqui, tá bom? Elas podem não aparecer aqui, ou seja, se as entrips estiver ligada ao GND, você não vai ter essas tensões aí, só após o start da placa, beleza? Legal. O que mais que dá para a gente ver aqui, pessoal? O que nós temos? Calma lá, vamos ver aqui. Ó. O que mais é importante você analisar num cara desse? Como eu disse, pessoal, para você saber exatamente como funciona, e eu acho isso até errado, a gente pegar um só aqui e estudar ele, porque tem centenas, tem talvez milhares, tá, de PWMs diferentes primários. Então, não tem como a gente estudar ele todinho aqui, aí depois você vai, beleza, você acabou de estudar esse aqui, mas aí você vem e cai nesse. E esse aqui já é totalmente diferente o funcionamento, tá? Olha só. Aí você fala, tá, de que adiantou eu estudar esse aqui tintim por tintim, tá? Sendo que esse aqui não sei nem se está sendo mais fabricado. E agora eu tenho um desse, ou tenho um desse aqui, ó, tá? Ou seja, não fez muita diferença. Então, por isso que eu não quero mostrar dessa forma. Eu quero mostrar da forma mais objetiva possível, mais prática possível.
Bom, para que as tensões sejam criadas aqui, pessoal, por exemplo, vamos falar sobre essa tensão aqui de mais 3VS5, tá? Além ali do que eu já expliquei sobre as intrips, né? As intrips aqui não pode estar ligada ao GND, tá? Porque senão não vai aparecer aqui, tá? O que mais que a gente precisa analisar? A gente precisa de analisar esse cara aqui, ó. O gate 2, ou seja, o sinal, tá, do gate de alta e o sinal de gate de baixa. Tá? Então nós precisamos analisar isso aqui também. Esse sinal geralmente quadrado. Faz assim, usando o osciloscópio. Tá? E a mesma coisa aqui. Tá bom? Basicamente é assim que funciona. Tá? Então, na verdade, são eles aqui que estão criando essa tensão de 3 volts aqui, que está voltando aqui. Ó, tá? Então, aqui ó, que é criado essa tensão. Então, eles fazem aqui, eles têm uma média, aqui tem 19 volts, que é alimentado, e aqui tem 0. Aqui tem 0 volts. E aí, eles ficam alternando entre eles aqui, né? E aí sim surge esses 3 volts aqui. A gente consegue ver na PL, mas é aí que surge os 3 volts aqui, tá? Bom, aí, assim, pessoal, como eu disse para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui o funcionamento por alto. A gente não vai aprofundar, a gente não tem que entrar tanto assim. Vamos colocar aqui algumas coisas que pode acontecer, alguns problemas que você pode ter, tá? Você vai lá, liga a placa, tal, aí você vem aqui na PL19, não tenho tensão, vem aqui na PL21, não tenho 5 volts também de tensão. Como que você deve analisar? Usando o esquema elétrico. Primeira coisa que você vai analisar aqui é saber se a tensão está realmente entrando e ela está chegando aqui no pino 16. Eu tenho a tensão de vir? Tenho. Legal. Eu vou para o desencargo, eu vou verificar também se eu tenho a tensão de enable. Tá? Como eu disse, algumas placas, alguns 6 exigem essa tensão, outros não. Tá? Então você confere aqui se você tem. Bom, eu não tenho essa tensão aqui, como nesse caso aqui. Já poderia falar, o problema está aqui? Não, calma lá. Aqui olhando pelo esquema, eu estou vendo que tem o asterisco, tá vendo? Eu estou vendo também que sequer tem esse cara aqui. Tá? Então eu não vou considerar tanto assim. Legal. E lembra de uma coisa, pessoal. Nunca, jamais confie cegamente no esquema elétrico. Tá? Já peguei vários esquemas elétricos que a gente acaba seguindo ele cegamente e depois a gente descobre que não estava tão correto assim. Toda forma aqui, ó, peguei aqui tal. Primeira coisa que você vai analisar então tem alimentação? Ele está recebendo alimentação? Sim, está recebendo alimentação. Tem habilitação? Tem, não tem, beleza. Já corre logo, se o seu tiver o VREG aqui, já corre logo para os VREGs e veja se está saindo os VREGs. Alguns deles não vai ter 2, assim, não vai ter o VREG 3, VREG 5, às vezes vai ter só o VREG 5, às vezes vai ter só o VREG 3, tá? Isso no circuito, tá? No PWM, alguns deles trabalham assim. Bom, eu tenho o mais 3 VPCU aqui, Rodrigo, mas eu não tenho mais 5 VPCU. Qual o defeito? Deixa eu continuar olhando? Não, não. Chega. Já troca ele. Porque isso aqui é criado pelo regulador de tensão dentro do PWM. Você não tem como mexer nisso. Você vai lá e você vai trocar ele. Tá bom? Primeiro defeito pode ser esse. Outros defeitos que podem aparecer. Rodrigo, eu tenho aqui essas duas tensões. Eu tenho essas duas tensões, mas eu não tenho as tensões que saem aqui. Tá? Confira se por um acaso ele tem esse entrip aqui, se ele tem os entrips. Se ele tiver os entrips, só lembre que os entrips eles não podem estar ligados a 0 volts, eles não podem ter nada. Se eles não tiver nada ou tiver ligado ao terra, né, tiver em curto, você sabe que é exatamente por esse motivo que não está saindo aqui. E aí você vai analisar o circuito. Como que está esse circuito? O circuito é exatamente como esse aqui? Então pode ser que um desses caras aqui esteja passando direto, esteja com problema, um desses resistores, então simplesmente deu problema. Na grande maioria das vezes, resistores eles só alteram para mais. Tá? Então aqui no caso eu acho muito difícil que fosse um deles, mas pode acontecer. Ok? Aí eles podem estar passando como se fosse um fio,
Nunca peguei, mas pode acontecer. Ou você tem um problema interno. Média aqui não tem nada, e aqui vamos supor que aqui lá no esquema ele estava mostrando que aqui também estaria assim, ó, tá? Ou seja, não tem nada ligado às entrips. Legal, então você sabe também, mais uma vez, que o defeito é o próprio PWM, tá bom? Bom, Rodrigo, eu tenho aqui 5 volts ou 3 volts, eu tenho uma tensão aqui, eu vou colocar aqui 1 volts que seja, porque ele trabalha com nível lógico alto. Eu tenho aqui uma tensão de nível lógico alto nas entrips, tá? Porém, eu não tenho aqui as tensões na PL19 e não tenho a tensão também na PL21. O resto eu tenho tudo e eu não tenho ele funcionando. O que pode ser? Vamos pensar aqui, pessoal. O que pode ser aqui é que o gate 2, ou seja, o sinal que está mandando para os MOSFETs aqui, ó, tá? E aí tem que lembrar que é um para cada, viu? O gate 1, tá vendo? Esse sinal aqui, ele pode não estar mandando, tá, os pulsos da forma correta ou sequer mandando os pulsos, tá? Então, mais uma vez, o defeito seria nele. Tá bom? Aí você mede lá também, o de baixa também, mesma coisa, veja se você tem os pulsos com osciloscópio e tudo mais. Algumas vezes, pessoal, ele até manda os pulsos, tá? E aí você pode estar com um problema nos MOSFETs. O MOSFET pode estar alterado, você tem que trocar esses MOSFETs, beleza? Outras vezes, tá tudo perfeito, o MOSFET tá bom, tá tudo beleza e você não tem essa tensão. E aí que vai a dica da aula, hein? Que legal. Ó, a dica da aula é o seguinte, sempre vai ter um capacitor eletrolítico ou de tântalo. Tântalo, ele é o eletrolítico, porém ele é no formato SMD, tá? E ele pode estar com a sua capacitância alterada, tá bom? Ele precisa ter a capacitância de, aqui no caso, 220 microfarads ou mais. Ou mais, pode ser que esteja abaixo. E aí sim, não vai sair os 3 volts aqui, tá bom? Legal. Os demais aqui, pessoal, ó, tem uns aqui de feedback, tá? Que busca. Eu, particularmente, eu nunca olho. Tá? Eu nunca olho esses caras aqui, tá? Tem o boot também e tudo mais. Mas se tiver algum outro defeito, você trocando ele, você já vai resolver, ok? Vamos passar para o próximo, outro um pouco mais diferente agora. Esse aqui é de uma placa Dell, é a 5J8Y4 e vamos ver como é que ele funciona. Ele funciona aqui, ó, com um VIN entrando DC BAT out, ou seja, DC ele pode ser a fonte, BAT, bateria, out, saída. Então a saída da fonte ou saída da bateria. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar como se fosse com a fonte 19 volts. Então nós temos que ter 19 volts aqui. Note que aqui, ó, ele não tem a tensão de enable. Esse cara aqui, ó, é mais ou menos igual ao outro. O enable dele sequer aparece aqui, ou seja, ele não precisa ter uma tensão de habilitação. Só de plugar aqui, entrar os 19 volts nele, já tem que estar gerando a tensão aqui. Mas porém, a gente agora temos que estudar. Será que ele já vai gerar a tensão nas PLs, PL4101, a tensão de 5 power, e até a PL de 3 volts também? Será que já vai PL4102 ou não? Vamos ver. Primeira coisa que sempre quando você pegar um esquema elétrico, você for analisar um PWM primário, a primeira coisa que você tem que verificar é se você tem esse VREG ou LDO. E aqui nós temos eles, tá vendo? Então aqui no caso, ó, o VREG 3, ele vem, aqui ele tem um padzinho, que é só para você conferir se você tem a tensão de 3 volts, para você não ter que conferir aqui nos pinos, porque a gente sabe que os pinos são muito pertinho, perigoso fechar um curto. Eu mesmo já fechei curto, tá? Na grande maioria das vezes, esse de 5 volts LDO aqui, ó, geralmente ele nasce bem do lado onde tem os 19 volts, por exemplo, que é o 13, o 19 volts aqui tá no pino 12, tá lá, olha lá. E aí você acaba sem querer injetando 19 através de um capacitor ou através do próprio pino, né? O pino 12 está bem do lado aqui, recebendo 19 volts no pino 12. Aí quando você vai medir, você fecha um curto aqui, ó. E aí aonde deveria receber 5 volts, acabou recebendo 19 volts. E aí você acaba queimando, ou queimando o próprio PWM, que é a grande maioria das vezes, ou você acaba queimando mais alguma coisa no circuito e é dor de cabeça. Então tome muito cuidado. O ideal é que você sempre consiga medir através de algum componente próximo. Aqui no caso nós temos o PC4126.
É através dele que eu sugiro que você verifique, tá bom? Bom, então aqui ele nasceu essa tensão, nasceu essa outra aqui, somente de conectar. Não tem essas tensões, você já sabe que o defeito é o PWM. Não tem mais o que fazer, só trocar ele, beleza? Ok, então aqui nasceu esses dois, beleza? E aqui ele também tem um sinal de Power Good, o sinal de Power Good dele, vamos ver. É o 3D3VS5. E esse 3D3VS5 é os 3 volts que nasce aqui, né? Não, não é esse. Vamos ver onde que nasce esse Power Good. Tá? Vamos ver onde que está esse Power Good. Power Good, vamos tentar descobrir aqui como se a gente tivesse com essa placa aqui nesse momento, tá? Então é aqui, eu estou olhando certo? Estou olhando certo. Ó, aqui está falando, vamos ver. 3D3VS5. Ah, sim, ele nasce depois da PL. Ele já vai nascer depois que aparecer essa tensão aqui. O Power Good vai vir e vai nascer aqui, tá bom? Então ele faz essa transferência aqui de 3D3V underline PWR para 3D3V estado 5. Tá? Então ele vai entrar aqui. O sinal de Power Good tem que estar valendo, tá? Para poder esse cara aqui funcionar. De toda forma, vamos ver agora aqui como é que funciona esse PWM aqui para ele funcionar. Então, vamos lá. Então aqui, ó, cadê a fase? A fase geralmente, pessoal, ela pode estar, aqui está como SW1 e SW2. E aqui, ó, você tem aqui, ó, a fase. A fase é onde passa entre os dois MOSFETs aqui. Você pode talvez ter ele também como LX, tá? De repente você vai ver ele como LX aqui, tá? Beleza. E aqui, ó, o que acontece? Então, para que possa nascer esse 5 Power aqui e esse outro PL, esse 3D3V Power aqui, PWR, vamos ver o que ele precisa mais. Ele precisa ter, ó, ele tem os Enables, Enable 1 e Enable 2. Basicamente, se eu cortasse no meio aqui, ó, tá? Basicamente aqui, tá? Seria, esse aqui é responsável pelo de 5 e esse aqui é responsável pelo de 3, tá vendo? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos tentar descobrir aqui, então, esses enables. O enable está falando para mim que é o Power 3D3V underline Enable 2. Tá? Vamos ver onde que eles nascem. PWR 3D3V Enable 2. E depois o outro, ó, é o Power, o que habilita os 5 volts é o Power 5V underline Enable 1. Ok? Ó, então vamos ver onde que ele nasce aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Tá? Ele tá vindo aqui, ó, tá vendo? Ele vem aqui, ó, pelo 3V underline 5V Enable. Então já mudou o nome aqui. Já mudou o nome. Quer dizer que se eu continuar procurando aqui, eu não vou achar. Tá? E aqui também, ó, ele tem também o 3D3V AUX estado 5. Olha o tanto de tensão só de conectar o tanto de coisa que já apareceu. Tá? Então já apareceu esse e já apareceu esse. Tá? Já apareceu os dois. Tá? Então vamos ver se nós temos. Aí você fala assim, mas qual dos dois que está vindo, Rodrigo? Olha, eu vou olhar por esse primeiro, tá? Lá na página 36, provavelmente isso aqui vem lá da Super I/O. Eu sei que a Super I/O está sendo alimentada pelo LDO, né? Pelos 3 volts LDO. Então acredito que sim. E aqui eu tenho um DY. Esse DY, como eu já falei para vocês, na grande maioria das vezes é quando não está presente na placa. Então eu vou confiar que aqui não esteja presente na placa. Então esse circuito aqui, ele se limita aqui, ó, a exatamente isso aqui, ó. Assim, assim, assim e assim, tá? Isso aqui você esquece, não existe esse circuito. E olha só, 3V underline 5V Enable. Então é ele que habilita as duas tensões ao mesmo tempo, ó. Os dois sinais, é ele que está habilitando. E ele provavelmente vai vir lá da Super I/O. Vamos ver. 5V Enable. Vamos procurar. Ó, saiu um sinal aqui. Vamos ver de onde está saindo esse sinal. Esse sinal aqui está saindo daqui. E aqui, pessoal, já tem mais coisa, ó.
Vamos só continuar para ver se ele já vem da Super I/O mesmo. Não vem da Super I/O. Olha que coisa complicada. Geralmente vem da Super I/O direto, tá? Não é tão complicado assim. Por isso que eu quero estudar com vocês aqui. Ó, aqui tem um DY, significa que não existe esse cara. Até o momento aqui tá passando. Deixa eu ver se os dois aqui existem. Sim, os dois aqui existem, tá? Eu tenho aqui um pure, fala puri, né? Em português, mas é pure. HW shutdown. Eu posso depois mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Mas HW significa que ele é o hardware, HW é hardware, shutdown, desligar, se caso ele estiver em nível lógico baixo, tá? Então, ele vai funcionar quando atingir aquela, pode ser temperatura, ou quando der algum problema, tá? Ele fica monitorando a parte hardware da placa. Se tiver algum problema no hardware, ele vai mandar um sinal nivelológico baixo aqui, tá? Vai fazer com que a placa desligue. De toda forma, não é isso que a gente está estudando no momento, está estudando isso aqui, ó. Então, ele vem desse sinal aqui, ó, 5S Enable. Vamos ver onde que nasce o 5S Enable. E até que enfim chegamos na Super I/O, tá? Geralmente não é tão complicado assim, tá, pessoal? Geralmente já vai direto, tá? Então, o pino 14 da Super I/O, que é responsável aí por estar mandando o sinal. Depois ele vai passar por outros lugares, mas é ele que é o responsável por estar mandando o sinal e está habilitando lá esse cara aqui, ó. Tudo isso que a gente começou aqui, ó, no pino 6. Então é ele que habilita esse. A gente já sabe que os dois estão unidos. Esses dois aqui estão unidos, ó. Só mudou o nome do sinal, mas é o mesmo sinal. Vocês estão lembrados, né? Que ele é o mesmo sinal. E ele habilita os dois, provavelmente após o start da placa, tá? Que a Super I/O vai mandar esse sinal. E os demais aqui, pessoal, a mesma coisa. Ó. Nós temos aqui DRVL2, que é o drive L de low, de baixo. Então ele faz aqui, ele que manda aqueles pulsos, aqueles sinais para poder fazer funcionar aqui o MOSFET de baixa, tá? E aqui, ó, ele tem o do MOSFET de alta também. É a mesma coisa. O resto aqui, pessoal, é a mesma coisa. Não tem segredo, tá bom? Ele que manda para cá. E do lado de cá também tem a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. E aqui a mesma linha de raciocínio. Se parou de funcionar, tá? Você vai trocar aqui os MOSFETs. Primeiro você vai conferir se, por um acaso, você tem essa tensão de gate aqui. Desculpa, não é tensão. Tem que olhar isso aqui com osciloscópio, tá? Tem que ver se você tem aqui os sinais, tá? De pulsos que manda para o gate, tá? De alta e de baixa também. Uma outra coisa também que eu esqueci de comentar lá é que você tem que verificar se os 19 volts está realmente chegando aqui e alimentando, tá? E alimentando. Uma coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado com o que é escrito. Às vezes a gente vê uma escrita, se a gente olhar isso aqui, a gente acha que aqui deveria ter 5 volts. Não é isso que a gente pensa? Geralmente é assim. Muito cuidado com isso, tá? Tá na dúvida? Não pré-julgue não. Vem cá e faz assim, ó, PWR DC bat out underline 5 volts. Eu sei que aqui o que eles querem dizer é que essa tensão é a tensão que está alimentando o MOSFET de alta referente à criação dos 5 volts, tá? E eu sei que aqui temos 19 volts. Olha aqui o nome, DC bat out. Lembra do DC bat out que são 19 volts? Ele se transformou através aqui de um padzinho em DC bat out 5 volts, tá vendo? Então ele tem 19 volts do mesmo jeito aqui no MOSFET de alta. Vamos ver mais um. Esse aqui já é um pouco mais diferente, ó. Esse aqui vocês vão começar a ver muitos assim nas placas mais recentes, nas placas mais novas, aonde nós temos um MOSFET, um PWM para os 5 volts e outro PWM para os 3 volts. Sim, vocês vão ver isso muito, pessoal, muito. A partir de agora vocês vão ver isso muito, tá? Inclusive vocês vão ver até sem os MOSFETs, tá? MOSFET de alta e MOSFET de baixa. Ele trabalha como se fosse um regulador de tensão mesmo. Aqui no caso ainda é aquele que ainda tem ainda o MOSFET de alta e MOSFET de baixa. No próximo que eu reservei já vai ser diferente. Esse aqui eu não tenho aqui o negocinho para me riscar, mas a gente pode ver aqui, eu vou botando aqui o mouse por cima. Então a gente precisa ter primeiro
A tensão de VIN, olha aqui a tensão de VIN, ó. Então VIN, a gente já sabe que é a tensão que está vindo lá da bateria ou da fonte, né? Então aqui nós sabemos que nós temos 19 volts entrando aqui, lembra? Ó, resistor, capacitor, lembra disso? Então, ó, capacitor de desacoplamento, então ele chega, passa aqui e entra. 19 volts. E aqui ele dá sequência, ó. Ele dá sequência, ele vem aqui, passa, não está pegando nessa linha, tá, pessoal? Está só passando. Entra aqui num resistor, passando por outro resistor que está ligado ao terra. Então aqui a gente sabe que isso aqui é um divisor de tensão. E ele entra no pino 20 como enable, tá bom? Então ele entra aqui como enable nesse divisor de tensão aqui. Tá? Não vai entrar 19, vai fazer uma divisão de tensão. E aí, esse cara vai passar a valer. Vamos ver se ele tem o LDO. Ó, aqui me mostra que ele tem o VLDO, que é a tensão de LDO. V sempre para tensão, tá, pessoal? Então ele nasce sim uma tensão LDO aqui, tá? E vamos ver se ele tem alguma outra tensão. Ó. O power good dele sequer é necessário para que ele funcione. Vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu chegar mais perto, está muito longe. O power good dele aqui está só riscado, ou seja, não está conectado. Tá? Ele pode estar soldado lá, mas não tem nada que conecte a ele, tá bom? Rodrigo, você sabia disso tudo de cabeça? Não, pessoal, isso aqui eu vou olhando e vou estudando. Ó, então, onde está aqui? Ó, esses assim não existe, tá? Não existe. Por um acaso, você pegar um aí, tiver eu já peguei, já dei sorte, tipo, de estar mexendo com uma solda e de repente saiu o pad. E aí eu vim cá e olhar e era um pad que não estava conectado a nada, né? O que para mim já resolveu o problema. Então só soldei e deu certo, tá? O CI sem precisar de refazer o pad. Bom, aqui temos os GNDs também, tá? E aqui, pessoal, ó, o que nós queremos ver aqui? Vamos nos familiarizar um pouco mais. Então aqui é o que está nascendo qual? Esse aqui? É o 5? É o 5, né? É o 5 volts, VDD 5. Então só de plugar ele vai nascer esse cara aqui primeiro, ó. E esse cara aqui faz o quê? Inter-VC. Eu vou deixar só Inter-VC, hein? Não, mas tem que botar tudo. Pera aí. Inter-VC C2, é isso mesmo. Eu não sei se eu posso dar espaço aqui, fazer assim, que ele vai achar. Vai achar. É estranho, geralmente tem um underline, alguma coisa. Então aqui, ó, ele entra no pino 2 aqui, esse Inter-VC, tá? Ele sai aqui do pino 7, que é onde ele é criado, ele é a tensão LDO, a tensão do próprio regulador de tensão que cria ele só de energizar, tá? Aqui ele está vindo para cá, e onde que está vindo aqui? Para o pino 2, tá? Para o pino 2 dos 3 volts, pessoal. O que vocês acabaram de descobrir com isso? Eu achei que eu ia deixar isso aqui para o outro aqui também é assim. Basicamente, aqui vocês descobriram que se o 5 volts não estiver presente na placa, ou seja, se o regulador de tensão dos 5 volts não estiver funcionando, os seus 3 volts não vai estar funcionando. Por quê? Porque ele precisa ter um sinal, aqui, esse sinal aqui, ó, precisa entrar nesse regulador de tensão aqui. Vamos ver por onde que ele entra. Aqui. Ele entra aqui no BST dele para que ele possa funcionar, tá? Tem um outro ali que vai ser mais fácil da gente estudar isso, mas eu acho que esse aqui deve seguir a mesma linha de raciocínio, tá? Bom, beleza. O que mais nós podemos analisar aqui? Aqui nós temos que ter, então, a tensão do drive, ó, drive H, drive de alta, lembra lá do MOSFET de alta, recebe 19 aqui em cima, 0 embaixo, o MOSFET de alta aqui recebe os pulsos, tá? E o MOSFET de baixa aqui também tem que receber os pulsos dele também, para poder fazer ele funcionar, tá vendo? E aí sim, nós temos as tensões nascendo, tá? E aí, pessoal, tem outras tensões aqui, ó, outros sinais, outros pulsos, mas os mais importantes a gente já estudou aqui, tá, pessoal? É assim que eu gosto de analisar, tá? É assim que eu gosto de passar. Eu gosto de dar uma enxugada, tá? A gente não tem que ficar aqui estudando ponto a ponto, não. Olha só, aqui inclusive, ó, quase que eu deixei passar batido, esse cara aqui, ó, cadê ele? Esse cara aqui, ó, que nasce nesse regulador de tensão, eu não sei se ele é 5 volts, se ele é 3 volts, provavelmente deve ser 5, né?
ele vem, ó, ele faz a curva aqui, entra aqui também, ó. Ele entra aqui, ó, no pino 17. E entrando no pino 17, ele está habilitando PSV. Eu não sei o que é o PSV, mas provavelmente aqui deve ser que ele habilite essa tensão, para essa tensão aqui nascer. Tá? Provavelmente seja isso. Agora, vamos passar para o último aqui, que é o mais recente aí, que vocês vão ver nas placas recentes. Vocês vão ver os PWMs, mas vocês não vão ver MOSFETs. Cadê os MOSFETs? Cadê os MOSFETs? Não temos MOSFETs. Que beleza, hein, Rodrigo? Pois é. Ficou até mais prático, para falar a verdade. Eu achei que ficou melhor. Tá? Basicamente, ele tem que entrar 19 volts aqui. Olha, energizado aqui com 19 volts. Ou a tensão da bateria, que pode ser um pouco menor. Né? E aí, ele sendo energizado com 19 volts aqui, ele já vai nascer a tensão LDO, que é a tensão LDO dele aqui, ó. Nasce mais 3 VLP, inclusive tá ligado junto aqui, ó, os pinos 16 e 17, tá? Nasceu aqui. E aqui, ó, eu tenho o Enable 2 e o Enable 1. Vocês estão vendo que o Enable 2, ele mostra aqui um nome, e o Enable 1, ele mostra outro nome. Tá? Já a gente vai descobrir o que é o que aqui. Temos os LX, ou seja, a gente sabe o que é que está mandando para a fase aqui, que é o que a gente consegue pegar lá na bobina. Atenção. Aí nós temos alguns GNDs aqui. Tem o PG, que é o Power Good. Vamos ver aqui qual que é o Power Good dele. É o mais 3 Val WP, que pode ser chamado também de Power OK. Tá? Então, ou seja, esse sinal que nasce aqui, tá? Que vai entrar aqui de volta, aqui para poder falar que está tudo bem, está funcional. E o que mais? E só, pessoal, e só que a gente precisa analisar. Bom, bacana, Rodrigo. Qual que é a diferença desse para o outro? A diferença desse para o outro, pessoal, é que ele não tem os MOSFETs aqui, tá? Nem o MOSFET de alta, nem o MOSFET de baixa. Então, ele também tem o LDO dele, só de conectar já aparece a tensão de mais 3 VLP. E essa tensão de mais 3 VLP, eu sei disso porque eu tenho pegado muita placa aqui no suporte, tá? Essas placas aqui. O mais 3 VLP dele, tá? Que vai habilitar esse cara aqui. Cadê a habilitação desse cara? Ah, tá. Eu não mostrei lá, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó. Mais 3 VLP. Vamos ver onde que vai o mais 3 VLP. Na verdade, não. Na verdade, quem vai habilitar o cara de baixo aqui, se eu não me engano, é o mais 3 Val WP. Tá? É esse mesmo. Deixa eu só ver aqui os enables dele, rapidinho. Ó, esse aqui fala enable LDO, ou seja, o que vai habilitar o LDO dele. Então, provavelmente, esse cara aqui deve ser os próprios 19 volts, tá? Que vai habilitar. E olha lá o que eu falei. Então, é os mesmos 19 volts que alimenta ele. Ele passa aqui, só que ele passa aqui por um regulador, por um divisor de tensão. E eu já lembro de cabeça, tem que ter 4,75 volts aqui. Tá? Isso aqui eu lembro de cabeça, porque eu fiz esses dias aqui para um rapaz. Tá? Mas se vocês quiserem exercitar aqui, ó, calculadora, vamos ver se eu acertei. Então, só de plugar, esse é o que habilita o LDO, tá? Então, olha lá, ó, 19 volts vezes, cadê o vezes? Vezes, eu quero saber quanto vai ter aqui, 499K. É praticamente dividido por 2, pessoal. 499K aqui, deixa eu só ver se isso aqui. Então, esse aqui está um pouquinho diferente do outro que eu vi outro dia. Esse aqui não é bem o mesmo, não, tá? Mas é... tudo bem. Então, divide por 2, não precisa. Os dois têm o mesmo valor, tá vendo? Então, aqui vai ter 9,5 nesse aqui. Teve um outro que eu fiz que deu 4,75 volts. Mas, basicamente, pessoal, só para vocês saberem, tá? Eu precisei fazer nesse suporte, deu certo, e a gente precisou de fazer uma adaptação nele, tá? Isso aí é outra história para outra aula. Mas, de toda forma, eu descobri que esse cara aqui ele aceita até 15 volts para poder habilitar o LDO, tá bom? Então, tanto faz, de 0 a 15. Legal, então aqui ó, ele habilitou o LDO
E depois nós temos o enable dos 3 volts. Vamos ver quem é que cria o enable dos 3 volts. O enable dos 3 volts, ó. O enable dos 3 volts, ainda não. Enable dos 3 volts, tá aqui. O enable dos 3 volts, ele vem, passa por aqui e é criado pelo Always On. Esse Always On vem lá da Super I/O, tá, pessoal? Na verdade, passa por uma outra coisa antes de vir da Super I/O, tá? Esses caras aqui, ó, na verdade mesmo, não existe nem esses e nem esses, tá? Ali tá dando aquele nome lá, mas quem vai habilitar é só o Always On aqui, tá bom? Porque esses caras aqui não estão presentes. Beleza, tudo bem. E tem até um outro esquema que a gente analisou, que está um pouquinho diferente aqui, essa entrada, ele tem um outro circuitozinho para cá também. Mas de toda forma é o Always On que vai habilitar. E o Always On quem faz é a Super I/O. Legal. Bom, então aqui ele vai, quando ele bater aqui um nível lógico alto, ele vai habilitar essa tensão aqui, ó. PL100 vai nascer. Essa PL100 nascendo essa tensão de mais 3 VAL-WP, aí nós vamos passar aqui para baixo. Vamos passar aqui para baixo e vamos agora ver os 5 volts. Ou seja, sem os 3 volts não nasce os 5 volts nessa placa, tá? Como que eu sei disso? Já vou mostrar para vocês. Se é que é a mesma placa, né? Quer ver eu passar vergonha? Aqui nós temos os 19 volts entrando. Lembra aqui, ó? 19 volts entrando. Mesma coisa, idêntico. Só falta não ser a mesma placa. Acontece. Aqui eu tenho os LX, né? Aqui GND, GND, GND. Aqui o VCC, tá? Que no outro lá é o LDO, nesse VCC. E aqui também ele tem um LDO, ó, nasce o LDO, VL, chama VL, tá? Porém, para poder habilitar, ele precisa ter aqui a tensão de Enable, que é a mesma tensão do de cima lá. Então aqui também está recebendo 9,5 volts, tá? E para poder habilitar a tensão aqui, também o Always On. Então não era esse. Eu sabia que eu ia passar vergonha. Esse aqui não era o que eu estava querendo mostrar. Pera aí que eu vou pegar, só por causa disso, eu vou pegar um aqui que eu analisei ontem, que precisava sim ter. Eu acho que está até aqui, ó. Eu acho que é até esse, ó. Que precisava sim ter a tensão dos 3 volts para poder habilitar os 5 ou vice-versa, tá? Mas acho que era os 3 volts mesmo. Se a ideia da aula aqui é a gente mostrar diferente, a gente tem que mostrar os diferentes, tá? Calma lá. A ideia toda, pessoal, é sempre a gente tá estudando, tá? Circuitos diferentes. Como eu falei e falo sempre, eu não gosto de abordar só um circuito de uma placa só. Eu não acho nem justo um negócio desse. Quem sabe que é tudo diferente depois, na prática é outra coisa, né? A gente estuda lá um circuito de uma placa, a placa mais simples possível. Mas depois, na hora que a gente pegar um circuito desse aqui, a gente não entende mais nada, né? É mais 5 val? Vamos ver aqui. Vamos só... Mas não é esse aqui não, viu, pessoal? Só para me chegar mais rápido lá. É só para chegar mais rápido, mas não chega. Achei. Vamos lá. Foi esse aqui que eu estudei? Foi esse aqui que eu estudei. Esse aqui que a gente fez ontem. É esse mesmo? Deixa eu ver. É esse mesmo, pessoal. Basicamente, ó, para que esse 5 volts esteja presente, ele tem que receber o power good. Ah, se bem que aqui não tem que receber. Aqui não tem que receber. Será que eu analisei errado ontem? Ou será que não foi ontem? Bom, já não lembro mais, hein? Toda vez é assim. Quando eu quero mostrar algo, eu não lembro mais. Mas esse aqui tem mais ou menos o mesmo jeito, porque aqui tem um arroba, tá vendo? Aqui tem um arroba. Então aqui, ó, mais 3 ValW, na verdade, ele não tem necessidade de entrar no Power Good para que esse cara aqui funcione. Não tem necessidade, tá? Então ele aqui também, ele é um pouco independente também. Fui querer provar algo e acabei me dando mal.
Mas tudo bem, pessoal, é assim mesmo, tá? Então aqui também ele tem o LDO dele, tá? Ele cria o LDO dele aqui. Esse aqui é o mais 5 volts. Então ele cria um LDO, chama mais 5 VAL-W, tá? Aqui vocês estão vendo que tá assim, ó, quer dizer que ele poderia também criar o mais 3 mais VL 3.3V, mas não é isso que eles estão criando. Eles estão criando aqui o mais 5 VAL-W, tá? O LDO. VCC. É mais ou menos não, é igual aquele último que a gente acabou de analisar aqui mesmo. Não muda muita coisa não, também é independente também. Mas vai ter alguns, tem a sido absoluta. Se não tiver esse presente, não vai ter o 5 volts, ou vice-versa. É um que liga o outro, é um que habilita a tensão de habilitação. Eu ainda vou encontrar esse e vou mostrar para vocês aqui. Eu achei que era ontem que eu tinha mexido nisso, mas então minha cabeça está meia fraca. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula aí de 45 minutos, mostrando diversos e diferentes PWMs primários, seus funcionamentos. E vocês conseguiram perceber o tanto que é diferente um do outro, o tanto que um trabalha diferente do outro. Mas se você pegar no contexto geral, todos eles trabalham mais ou menos igual. Alguns deles, você não vai ter a tensão de LDO. Quando não existir a tensão de LDO, VREG, tá? Quer dizer que as tensões nas PLs têm que estar presentes, tá bom? Porque são essas tensões que vão estar energizando a Super I/O, beleza? Lembrando que para a placa ligar, a Super I/O tem que ter alimentação. Sem ela, a placa jamais vai ligar. Então, se você quiser uma dica ainda mais, uma dica extra aqui, tá? Sempre verifique se a Super I/O está sendo energizada, se ela tem alimentação. Se ela não tiver alimentação, já para por aí, tá? Já volta lá direto no PWM primário e confira lá, beleza? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima aula.